Pronto. Então, boa noite a todos, né? A gente vai dar continuidade aos nossos estudos com a continuidade do capítulo novo aqui que está surgindo. Então a gente já inicia com a nossa prece inicial, tá? Eu acho que muitos do grupo gostaram da prece inicial e da prece final, né? Então a gente vai mantendo as gravações, tá bom? Já vou avisar para quem não acompanha muito o grupo, né? Tem alguns vídeos que estão dando algum probleminha para assistir posteriormente, tá? Eu vou me organizar agora em julho e vou começar a colocar o estudo lá no YouTube, no canal que eu tenho lá, que é específico só para espiritismo. Aí eu abro uma pasta com todos os estudos desse livro, tá bom? E aí, se no dia seguinte do nosso estudo eu já jogo também lá no YouTube, assim fica mais fácil. Aí não tem incompatibilidade, não tem dar algum errinho, alguma coisa assim, tá bom? Então vamos começar então? Vamos acalmar então os nossos corações, pedindo assim a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que nos ampare nesta noite e que nos permita receber as vibrações dos nossos irmãos de luz, que possamos ser inspirados no melhor entendimento, nas boas intenções, que a nossa energia suba até o céu e una cada um que está presente e aqueles que assistirão a gravação mais tarde, que possam sentir a energia do grupo, uma energia suave, sutil, reequilibradora, que possa restabelecer todos os chakras e possa nos imantar aos nossos mentores. Que eles tenham a gentileza e a fraternidade de compartilhar seus conhecimentos conosco, para que possamos divulgar e disseminar a energia, o bom entendimento, a esperança e todo o aprendizado que nos cabe nesta noite. Que possamos assim auxiliar nossos irmãos na nossa caminhada, por onde a gente passa. E que Deus possa abençoar a todos os presentes, principalmente os nossos irmãos espirituais. Que a sua luz possa iluminar tanto as trevas quanto aqueles que se beneficiam dela nos estudos. Assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Bom, então dando continuidade aos nossos estudos, né? A gente faz uma revisãozinha do capítulo passado, tá? O capítulo passado, capítulo 19, foi dominação telepática. Aulus, Hilário e André Luiz, né, receberam a visita de uma jovem senhora desencarnada, né, e pedindo socorro, vamos dizer, a sua tutelada, né, a trabalhadora da casa, com tanto auxilia nos trabalhos espirituais. E a equipe se deparou, né, com, vamos dizer assim, uma magnetizadora telepática que estava atraindo o marido da trabalhadora, né? E aí nós, pausadamente, a gente discutiu um pouco, conversou sobre, né, a ação, a atuação e o que não imaginar ou deixar de pensar no momento que a gente se depara com o assédio de terceiros no matrimônio, vamos falar assim, num romance, né? Então, Aulus explica, né, que o magnetismo entre os dois ali era muito forte. Inclusive eles viram, diante dos olhos do rapaz, né, do homem da casa,
a mulher aparecer, né? E depois que o homem saiu para o encontro dessa mulher, né, ela apareceu na frente da trabalhadora espiritual, né? E aqui a gente continua. Por quê? Eles marcaram um horário e a equipe foi até a casa para poder acompanhar e viu-se o homem saindo da casa e a mulher, a trabalhadora, indo até a casa da mãe, que estava doente, às vésperas do desencarne, né? Com 3 filhas, né? Que já 2 delas já trabalhavam, né? Então aqui ele continua no capítulo 20, mediunidade e oração. Nós já passamos um capítulo que falava sobre a oração, né? E vimos que durante o passe, o poder da oração durante o passe era muito grande. Muito grande. E aqui ele se repete no capítulo. E é surpreendente, né? E ele começa assim, ó. Em um quarto estreito, na casa da mãe, da trabalhadora, né? Uma senhora apresentava dispneia. Márcia, agitando um leque, aumentava o ar fresco. Então, assim, ó, eu estou resumindo, mudando bastante para a gente poder dar uma acelerada em algumas partes. Em outras, a gente vai ler o capítulo, tá? Ao lado da senhora, uma entidade de estranha máscara de perturbação. Perturbação e sofrimento, ligada a ela, aumentava os tormentos físicos. Olha, me intrigou muito, deixou muito pensativo sobre esta parte, né, que o André Luiz comenta. Uma entidade de estranha máscara. Aí eu fiquei imaginando, se ela vestia uma máscara, se era uma máscara de energia, ou se era a própria feição da entidade semelhante a uma máscara. Acho que essa é a terceira opção. A terceira, né? Porque ele trazia em si aquela máscara de alguém perturbado, né? Sim. Acredito que seja isso, porque todo o contexto aqui né? O leva a contexto da gente continuidade seja assim. Essa terceira que você falou, sim. Sim. Então, homem desencarnado em alienação mental. Enquanto Anésia se acomodava ao lado da senhora para auxílio, Aulus informou. Esta é Elisa, em avançado processo de desencarne. Hilário. E este homem à sua cabeceira? Aulus explica. É o filho de Elisa, assassinado em uma noite de extravagância no vício da bebida. Mas sua genitora o vê como herói e o evoca incessantemente, retendo ao pé do leito. Pode falar, tia Hebe. Seguinte, essa situação é muito comum. Demais. Né? Então, a gente tem geralmente um filho, um pai, um tio, um avô, que a gente gostava muito, e no caso devia ser bastante querido dessa senhora, e não importa como ele esteja, a pessoa o evoca. O evoca como, vem até mim. Não, ela pensa muito, e pensamento é danado, né? Sim. Ela pensa naquele filho dela, nesse caso aqui da senhora, e muita gente pensa achando que essa pessoa vai ajudá-la, porque morreu, virou santo, né? Então a importância da gente, que negócio, deixar os mortos enterrar seus mortos, né? A gente precisa ter esse respeito, né? Só que muita gente não sabe, não tem noção. Então é importante a gente estar falando isso. Porque as pessoas têm essa muitos espíritas também têm esse equívoco. Essa mania, né? Então, minha mãe, mas eu acho que muito desse equívoco, né? Dessa cultura é uma cultura do cristianismo à medida que um dos papas, né, que foi o senador, tirou, né, a reencarnação da Bíblia. Isso. Né? E aí se cria aí todo um contexto sobre o desencarne.
E ficou Então, assim, difícil, né, entender isso. e o Brasil, como sendo um país colônia lá, recebeu espanhóis, portugueses e católicos, né? Então a gente recebeu essa herança do catolicismo ali, e a gente tem essa noção, tem essa cultura. Tanto é que, né, difícil tirar essa cultura. Tanto é que Por isso, eu já vi palestras de que o trabalhador espírita dava passe com terço, né? É verdade, passe com terço. Acredito, já vi muita Sim, coisa também. né? Então, assim, até o palestrante brincou, né? Espiritólogo, né? Porque é espírita com católico, né? Então, assim, misturou um pouquinho. Mas não é a mistura. Aí, ao meu ver, né? Ao meu ver, É a falta de vamos falar entendimento. assim, não é nem a acomodação, a confiança que o médium vai ter para poder aplicar um passe é dele, é próprio. É como uma superstição própria. Isso aumenta a força mental do médium. Tanto é que casas espíritas de melhora ou de cura, vamos colocar assim, né? Muitas delas trabalham de branco, semelhante aos médicos. E para os trabalhadores, parece que aumenta a confiança na melhora. E a energia mental, né, aumenta. Eu passei por isso. Eu sei. O importante é você ensinar, eu acredito, né, para as pessoas que elas é que vão se curar, né? Sim, através de lógico, a gente socorre no momento difícil, né? No momento que a pessoa está ali precisando, mas eu acho que esse ensinamento principal está faltando. Sim, demais. Você mostrar que é a pessoa, através da modificação dela, aquilo que você falou, inclusive, naquela palestra, a modificação íntima, né, que ela vai conseguir mudar toda a sua concepção de vida, né? Sim. É um convite, né? Que nem aquela sua palestra, é um convite para a pessoa modificar o jeito de ser. Sim. Né? Giane, quer falar? Giane, fica à vontade. Eu queria fazer um comentário, porque assim, eu me lembro, antes do conhecimento espírita, né, de ler o livro dos médicos, do espírita, eu tinha um desdobramento. E eu ficava muito assustada, porque eu não sabia o que era. No meu caso, era falta de conhecimento. Então, eu me via subir e me via lá embaixo. Isso me apavorava muito, porque eu via as mãos me levar. E eu me agarrava com o texto. Porque eu achava que ele me pedia que me levasse assim. E por muito tempo eu dormia com ele de lado e eu me agarrava ele assim, naquela esperança, porque ele estava me protegendo. Né? Mas aquilo ali era tão ligado em mim que funcionava. E assim, né? E o terço aumenta a sua confiança e aumenta a mediunidade. Aí ela queria. E vai embora. Legal. Mas aí até eu adquiri o conhecimento e saber que eu que tinha que lidar com isso, que não era ele, né? Mas eu passei noites em claros, sim, noites inteiras. Eu tinha medo de fechar o olho, tinha medo Olha de só, dormir. complicado. Você está contando a história de muitos médios. Ó o Robson. O Robson vai falar ali. Deve ter alguma coisa bem importante. Fala, Robson. Boa noite. É só complementar, pontuar, né, de leve aí dentro do que você já comentou. Você falou dos centros que promovem curas, em alguns casos, de médiuns que trabalham com essa linha de trabalhar com cura, né? Por assim dizer. Eu, no meu entendimento, você quis dizer cura física mesmo. O fato deles estarem de branco, a força do pensamento, a ideia deles estarem de branco gera uma ideia da atuação médica. Da mesma forma, para o paciente, ele tem a ideia de estar sendo atendido realmente por um médico. Exatamente. Toda a conexão é feita. E a geração de ectoplasma também, a produção de ectoplasma, da mesma forma que a Giane comentou agora, ela se agarrava ao terço ali, né? A energia gerada é muito, muito grande. Então, indiferente até a questão que a Hebe comentou, diferente não, né? Desculpa, não é bem essa forma de falar, né? Então, eu acho que eu não estou pontuando da forma adequada. A Hebe falou
da importância da reforma íntima e tudo mais, de que as pessoas vão se curar, perfeito, concordo. Mas existe sim, além dessa questão, dessa reforma que ele falou, eu acredito que voltada para questões mais espirituais, mais sutis, essa questão física também. Existem médiuns de cura que têm uma energia propensa a isso, e nesse contexto, talvez até sem fugir da máscara do rapaz que estava lá, da mulher, da pessoa com máscara na casa ali do livro que está sendo lido. Ela gera... nossa, eu já falei demais, já estou até me perdendo aqui, desculpa, não vou atrapalhar não. Segue aí, que é muita... A linha de raciocínio é longa, vamos embora. Não, mas assim, quanto melhor a gente raciocinar em cima, a gente agrega muito conhecimento, porque assim, uma cabeça é um pensamento. Quando a gente atinge várias linhas de pensamento, isso enriquece muito. Entendeu? Porque assim, eu sempre falo, eu não sou o professor, eu sou só o cara de pau que estou aqui na frente, lendo o capítulo. E que todo mundo vai agregar. Então todos nós aqui somos os professores, porque todo mundo tem a ensinar muita coisa. Mas, Robson, fica à vontade, cara. Passa esse conhecimento pra gente que é muito importante. Fique bem à vontade mesmo. Eu fico preocupado, Flauber, porque é importante realmente, como você pontuou agora, todos colocarem aí um posicionamento, um conhecimento talvez diferente, ou uma visão diferente, um ponto de vista diferente sobre o mesmo assunto. Porém, você não vai conseguir continuar. Vamos embora, vai. Então tá certo, então. Sandrinha, quer falar? E depois a Luciane abre para falar. Eu queria falar em cima do que o Robson falou. Você não precisa ser um médium de cura para você curar. Você pode curar. Não foi Jesus que disse, podeis curar? Podeis fazer o que faço e muito mais? A gente pode, gente. Com esse estudo do magnetismo, que a GM já estudou também, né, um pouco, já conversamos a respeito, eu tenho plena convicção que a gente pode sim ajudar, mesmo que esse irmão ainda não tenha o esclarecimento, né, de que a cura está dentro dele. A cura está dentro dele, mas a gente pode ajudar, a gente pode. Eu impondo a minha mão, eu doando o meu ectoplasma, o meu fluido para ele, eu posso amenizar o sofrimento dele. Eu tenho provas concretas disso, eu estou trabalhando com isso, entendeu? Sim. Então, se eu for esperar para ajudar só aquele, para tirar uma dor, para tirar como já aconteceu, de chegar gente lá no centro com dores que os médicos não tiravam. E eu não sou médium de cura, eu não sou. Eu só uso o meu fluido, né, com alguma técnica. E através dessa técnica eu consigo tirar uma dor. E aí junta, né? Aí junta eu acho a vontade do paciente de ter a melhora, a vontade dele melhorar. E assim, olha, tem gente que chega lá numa situação tão complicada, de assim, querer se suicidar, tá pensando em tirar a vida. E você, através de um passe, você estabiliza o emocional dessa pessoa, você vai dar condições a ela dela poder ouvir o evangelho, porque até então nem isso ela tinha condições, entendeu? Sim. Então, eu penso assim, se eu for esperar cada um que chega com problema e falar para ele, olha, é você que tem que se curar, vai ser meio complicado. O que a gente está comentando assim é assim, Sandra, a gente está comentando assim, o tratamento, ele é embasado na própria melhora da pessoa, mas a gente não vai esperar. A questão é assim, o médium vai dar o passe e vai dar o tratamento para amenizar o que ele tem de mais grosseiro, para ele ter a capacidade de ter essa melhora aos poucos. Sim. Então o tratamento ele pode ser curto ou pode ser longo, dependendo da sensibilidade da pessoa. Oi? E pode voltar, você ajudou ali naquele momento e o negócio voltar lá na frente. Sim. Vai ser um aprendizado para ele. Falou, olha, quando eu estava ali buscando, quando eu estava ali dentro do centro, eu estava ali ouvindo
uma palavra, eu melhorei. Sim. E agora eu piorei de novo. Eu voltei na mesma vibe que eu estava, eu piorei de novo. Então, o caminho é por ali. Então, Sim. eu acho assim, é que a gente não entende os caminhos, né? Uhum. Os caminhos que a espiritualidade aponta para a gente. A gente não entende, mas a gente está ali exercendo o nosso papel, né? Cada Aprendendo e ajudando. É isso mesmo. eu penso assim, Sim, tá certíssima. né? Vamos ver o que a Não sei Luciane se tem estou para certo, falar? se estou errado, mas Não, né? É tá o que eu certíssimo. penso. Vamos ver o que a Luciane tem para falar. A Tá Luciane tá bom? chegando hoje. Ô Lu, liga o seu microfone que tá desligado. Isso. Oi, eu sou meia falante, tá? Não, fica à vontade. Então, o seguinte, queria falar alguma coisa em relação ao branco, ao terço, né? Eu acho que tudo isso é uma simbologia, e todos nós temos simbologias, assim como nós temos algumas imagens, né? A gente tem fotografia dos nossos entes queridos, tudo isso é uma simbologia. E desde que ela seja usada e não seja uma coisa que você fica nela, eu acho extremamente interessante. O terço para os verdadeiros católicos, eu estou dizendo os verdadeiros, né? Porque a gente sabe que no catolicismo é onde mais tem gente que nada é, então vai ser um católico não praticante. Como eu sou filha de católica fervorosa, esse terço muda a vibração da pessoa. Então, a partir do momento que ela segura o terço e começa a rezar esse terço, André Luiz já fala muito bem, né, nos mecanismos lá, dos comprimentos de onda, etc, etc. Então, a hora que ela muda isso, tá, ela consegue se conectar com esferas que talvez ela mesma desconheça. Tá? Sim. E são, às vezes, as pessoas de cura, das orações de cura que a gente vê no, como chama lá, no carismático, nada mais é do que isso. Então, eu acho muito importante. Quando a gente vai fazer uma oração, por exemplo, a gente chega lá no centro para tomar o passe, eu costumo pegar no aplicativo e ler um pedacinho do evangelho lá fora, porque você chega tão atribulada, às vezes aquelas palavras nem presto tanta atenção, mas ele muda o meu padrão vibratório. O branco é exatamente a mesma coisa, é para mudar o padrão vibratório de todo mundo. Claro, não podemos nos apegar a isso, porque no João de Deus todo mundo usava branco, inclusive ele, né? Então, eu acho muito interessante isso, e a gente ter o respeito por esses símbolos, né? Desde que eles sejam usados para isso, e não com fanatismo, tudo é terço, tudo não é. Sim. Mas eu acho muito importante. Acredito que assim, ó, tudo tem fases, né? Inclusive as espirituais. E todos os símbolos que foram usados ao longo da história foram trazidos para poder ensinar, inclusive, a aumentar a fé. Acredito muito nisso, né? Então a pessoa, ela triplica a sua fé quando pega o terço, quando veste o branco para ir trabalhar, ou quando veste um jaleco para entrar em sala de aula, como eu faço muitas vezes, que modifica, sabe? Mas à medida que a gente vai passando, vai se tornando cada vez mais espiritualizado, isso vai deixando de acontecer. Né? Então, assim, isso é comum, é por isso que eu falo assim, tem casas que às vezes o assistido, como o Robson falou, ele precisa ver a pessoa de branco para poder ter a confiança. E sim, olha, e acontece muito, como já aconteceu na Casa do Jardim, já aconteceu em outras casas que eu trabalhei também, o assistido escolhe o passista. Né? Porque assim, ele se sente com afinidade, em alguns casos ele vai sentar na cadeira na frente do passista. Né? Ou então, às vezes ele até pede, eu quero tomar passe com aquela pessoa ali. Sabe assim? Ah, mas por quê? O passe é mais forte. Não, não é mais forte. É que ela confia mais na pessoa. Com certeza. Sabe? Então, assim, olha que fantástico. Olha aí, Robson, quando a gente começa a agregar as situações, começa a enriquecer muito a reunião. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tia Hebe, pode falar. Oi, duas coisas. Respondendo primeiro a Sandra, não é que a gente, primeiro, vamos dizer assim, a gente só utiliza essa esperança para as pessoas, né? A gente, sim, com o passe, com a visualização, com tudo que a gente oferece, a água fluidificada, é como um remédio, a pessoa toma e vai melhorando, né? Melhora daquela dor imediata.
aquela dor imediata é para ser sanada, né? Aquele desespero. Agora, para você trabalhar com essa pessoa, mais vezes, você precisa trazer o Evangelho, você precisa trazer a vida de Jesus, vamos dizer assim, São as modelo. ferramentas. São as ferramentas, né? Isso, o modelo que você, através das palestras evangélicas, você vai começar a modificar aquela pessoa. Você não, a pessoa vai começar a se modificar. Sim. Mas é uma vida, né? Sim, Você só uma faz luta, e assim, ó, é uma luta constante, e eu vejo que nem a Luciane falou, né, o Robson também falou, a Hebe falou, a Giane falou, né, a Sandra também falou, a pessoa pode voltar. Por que ela pode voltar? Porque é a maior prova que ela tem que dar e que ela tem que espiar naquela vida de um aprendizado. Sim. Então começa assim, ó, em doses homeopáticas durante a infância, começa a aumentar durante a adolescência, aí vem a confusão de para onde eu vou, o que eu vou fazer, quem sou eu, que é o choque entre as reencarnações, né, que eu acredito que a gente tenha nessa época da adolescência. Deve dar né, dá uma chacoalhada. Eu falo que a pior fase da minha vida foi a adolescência. Não sabia para onde eu ia, né? A pior, eu queria voltar jovem, depois dos 25. então assim, e aí começam a prova. Vamos ver, se aprendeu na espiritualidade lá a sua maior queda que você teve. Então vamos voltar e vamos começar a ver se realmente você aprendeu. Então a pessoa vai cair uma, vai cair duas, de repente nessa segunda ela não aguente, ela pede arrego, vai lá e pede um tratamento. Ela fica mais forte, aí vem a terceira, ela fica mais forte, vem a quarta, ela cai de novo. Então, assim, a gente é assim, sim, são os degrauzinhos, né? Né, Sandra? Fala aí. Deixa eu terminar só a respeito da Luciane, só um minutinho. Quando a Luciane falou a respeito da gente ter essa, vamos dizer assim, essa reverência por quem gosta de ter eu também tenho um retrato dos meus pais, dos meus tios que já se foram. Todos nós respeitamos a necessidade do outro também de ter o seu retrato, né? De ter o seu onde se apegar. Agora, no caso aqui, no caso do livro, a senhora, ela estava a evocá-lo incessantemente, né? Retendo infeliz ao pé do próprio leito. Quer dizer, ela estava praticamente obsidiando o filho. Sim, né? Não, mas essa é a palavra. Isso acontece. Obsidiando o filho, sim. Essa é a palavra. Ela estava obsidiando o filho dela, né? E acontece muito, né, essa obsessão. Só demais, isso. Demais. Fala, Sandra. Não, eu ia dizer isso, que as pessoas, a gente percebe ali na convivência com elas, né, no atendimento, que assim, ela deu uma melhoradinha. Se ela foi lá buscar somente a cura física dela, ela melhorou um pouquinho, ela já se manda, ela não termina o tratamento. A gente fala para ela, olha, são no mínimo 4 passes, não falte, tome a água, tem uma série de, né? Ela melhorou um pouquinho, ela já se manda. Tanto é que eu tenho um bolo assim de desistência, sabe, do tratamento. Eu ponho ela desistente. Tem muito mais desistente do que os que perseveram. Sim. Entendeu? Então tem isso. Os que estão ali mesmo, que estão querendo mudar alguma coisa, eles perseveram, eles vão até o fim. E você acaba as 4 semanas, eles continuam lá no passe comum. Entendeu? Sim. Quem não quer, quem foi ali só buscar mesmo a cura física, já desiste. Porque eu costumo chamar de a luz espiritual no momento certo. Mas às vezes, como a gente já falou várias vezes, a pessoa não está pronta. Porque assim, a dor não foi forte ainda. É que nem aquela história que a gente sempre fala aqui, né? Eu sempre dou exemplo. O cachorro deitado no prego, ele não levanta. Mas por que não levanta? Porque não doeu o suficiente. Exato. Não doeu o suficiente e não vai sair dali ainda, porque não está doendo tanto. Dói, mas não, né? É igual uma encravada. Vai doendo um pouquinho, na hora que a coisa assenta mesmo, aí vai buscar um podólogo. Não é assim?
Então, bom, vamos continuar então? Ó, a gente tá só no comecinho, hein? Olha, a gente já tá com muitos aprendizados aqui do pessoal. Então, ó, aí Hilário então pergunta, né? Por que que ela fica retendo ele no leito, né? E aí Aulus explica. O assistente recomendou que Anésia necessitaria de maior atenção, ou seja, ele desviou o assunto, no caso ali, para poder cuidar de Anésia, tá? Sua fisionomia cansada se desfez em lágrimas por notar Elisa aloucada e distante, tá? Márcia não percebia a tortura materna, mas convidou-a a orar. Quem que era a Márcia? É a filha dela mais velha, né, que pediu para ir para a casa da mãe, depois ela ia chegar, depois a mais Anésia nova, conversou. né? Oi? É a mais nova? Filha mais nova, né? Ela é a mais nova? Ah, é verdade, ela é a mais nova, verdade, verdade. E eu para nomes fica meio difícil, né? Mas obrigado, Beto. Obrigado. E ali, a Nésia desejava ter por perto suas filhas mais velhas. Olha aí, já comprovando o que o Beto falou, né? Mas alegaram que precisavam auxiliar suas companheiras de trabalho no nascimento do filho, tá? E aí a gente vai lá para o capítulo agora para a gente poder ler, para poder, vamos falar assim, adensar mais um passo a passo do nosso estudo. Então vamos lá, aqui, ó. Pronto. Deixa eu fechar um pouco aqui para poder ver vocês. Isso. Ótimo. Deixa eu só... Será que foi muito? Eu estou acertando o PDF? Ótimo, legal. E aqui a página 179. Deixa eu voltar o livro aqui. Aqui, ó, pronto. E aí, é isso aqui? Deixa eu ver. Tem alguma coisa antes, Tem. quer ver? É A aqui, Márcia, ó. É aqui, ó. a Márcia falou, não, mãe, É não aqui, sei o ó. que tal. É isso aqui. Ele parou aqui, ó. Olha só. Isso aqui, ó. A dona da casa sentou-se rente à enferma, acompanhada pela atenção da filhinha, pronunciou o sentido da prece. Agora a gente vai começar. É aqui mesmo. À medida que orava, funda modificação se lhe imprimia ao mundo interior. Os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma desapareceram ante os raios da branda luz a se lhe exteriorizarem do coração. Desde esse instante, qual se houver acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, abeirando-se dela à maneira de doentes, solicitando medicação. Olha que interessante. Sheila chegou aqui há pouco tempo, né? Chegou outra pessoa também que eu não estou conseguindo identificar agora, mas boa noite para vocês, bem-vindos, tá? Então, olha só. À medida que a Nésia começou a orar, as entidades foram chegando, entidades sofredoras, tá? Porque a energia que ela liberava da oração era como um medicamento que acalmava as dores daquelas entidades. Olha que coisa bonita, tá? Nenhum deles nos assinalava a presença, e diante da nossa curiosidade silenciosa, Aulus esclareceu. São companheiros que trazem ainda à mente, em teor vibratório idêntico ao da existência na carne. Na fase em que estagiam, mais depressa se ajustam com o auxílio dos encarnados, em cuja faixa de impressões ainda respiram.
Quantos se encontram em semelhante estado dentro do raio de ação das preces de nossa amiga, recebem o toque de espiritualidade que emana do serviço dessa natureza. E quando sensíveis ao bem ou sedentos de renovação interior, dão-se pressa em responder ao apelo de elevação que os visita, aderindo à oração, de cujo sublime poder recolhem esclarecimento e consolo, amparo e benefício. Olha quanta coisa interessante numa prece, mas uma prece sincera. É que a gente sempre comenta, né? Não existem orações feitas. O poder da oração é aquela onde o orador vai fazer do fundo do coração, onde ele mentaliza e a sua energia se expande. Ela começa a aumentar, tá? E aí, eu acho que Hilário, né, retruca, né? Quanto valor num insignificante ato de fé. Olha isso. Quanto valor num insignificante ato de fé. Ou seja, pequeno demais, né? Mas tão grande na liberação de energia. O assistente afagou a fronte inquieta de Hilário e concordou. Sim, o homem terrestre criou enormes complicações ao seu caminho. Contudo, a morte constrange-o a regressar aos alicerces da simplicidade para a regeneração da própria vida. Olha só, da própria vida. E aí a gente para um pouco o nosso PDF aqui e a gente volta no resuminho. Tá? Olha que interessante, né? A gente teve aqui uma oração tão rica de energia, onde as entidades, aquelas recém-desencarnadas ou que precisam da energia do encarnado, se beneficiaram dela, né? Giane, pode falar. E a gente percebe outra coisa, Fábio, nessa leitura, que ela faz a oração para a mesinha dela, né? Tem filho, fazendo a oração para ela, e não imagina o quanto ela está auxiliando a outros. Sim, né? Então, é verdade. Ela faz a oração para um, mas está sofrendo para muitos. Sim, mas é verdade. E aí ela não tem essa noção. É. Aliás, nós não temos essa noção, que às vezes a gente foca só numa coisa, numa oração sincera, e não temos, que a gente deveria se alertar para isso, né? Sim, com certeza. Isso, que a gente não está só na nossa pequena prece lá, sincera, a gente está auxiliando muito mais do que a gente imagina. Sim, verdade, com certeza. Acredito muito fielmente nisso. Mas a consciência para quando formos nos concentrar nas nossas orações. Por isso a necessidade do evangelho no lar, né? Exatamente. O Robson queria falar antes da Sandrinha. Fala, Robson. É exatamente o que a Hebe pontuou. A importância do evangelho no lar. A luz, a energia que se gera e a forma que a espiritualidade utiliza para os mais variados casos, nossa, os relatos são maravilhosos. São. Demais. Agora eu fiquei, desculpa me interromper, agora eu fiquei imaginando o evangelho do lar, do meu lar, duas ruas, no mesmo sentido da minha casa, assim, minha casa nesse sentido aqui, a rua assim, ela descamba. Eu passo a primeira rua, a segunda rua, o centro espírita. Tá? E às vezes eu fazia essa ponte nas minhas orações, às vezes quando eu estava sendo perturbada, assim, aí eu fechava o olho assim, e fazia oração, e visualizava uma ponte de luz do meu quarto, indo até o centro, que é bem próximo. E eu visualizava essa luz, visualizava os irmãos espirituais vindo do centro, levando a entidade lá que estava me perturbando, para ser socorrida. Aí eu me lembrei disso agora, porque são dois focos de luz, né? Sim, exatamente, é isso mesmo. Sandra? Não, eu ia falar daqueles benzedores, né? Aquelas benzedeiras que tem aquelas orações, né? Decoradas. Vai passando, né? De mãe para filha, de mãe para filha. E é aquela oração decorada e eles curam, né? Curam até animais, né?
se apegam, né, pessoas, animais, as né? palavras entendendo, né? Com a reza, né? Com a Sim. energia, né? Da palavra, né? E assim, né? Tem que do ter amor, dois. né? Ao próximo, né? Algumas tem que ter um raminho, né? Que elas cortam e ficam é. mexendo o raminho assim, não é? O raminho é o dispersivo, né? Porque a planta absorve, né? A energia negativa e a Então, planta morre, né? é. E ela absorve para ela, né? Aquela energia. É Eu como não o sei passista, né? O passista, ele troca a eu não sei energia se- com o assistido, né? É eu uma sei que diálise. se vocês Acontece uma conhecem, diálise. aqui no Nordeste, o pessoal usa pião roxo, seria pião roxo para essa rezadeira. Não sei se vocês conhecem. Pião roxo é uma plantazinha que ela tem um caulozinho bem fininho e abre assim 5 folhas e é bem roxinho. Aí os meninos falam, pega ali o pião roxo para benzer esse menino. Não sei que nós vamos virar isso, sabe? Para benzer esse menino. Às vezes até minhas amigas, eu estou ficando ajeitando, eu vá ali, menina, leva uma peiazinha do pião roxo que melhora. Espessar e pá, na cabeça. Elas usam muito pião roxo. Olha que legal. Legal. Aqui perto de casa tem um pé bem grande. Depois eu vou pegar uma folhinha para mostrar para vocês. Traz pra gente ver. Essa semana eu mostro. Eu, como biólogo, vou adorar. Eu disse o nome científico. O popular é pião roxo. O nome científico eu não sei. O Jacó de Mello, ele fala no livro dele das benzedeiras. E é isso que acontece, né? A energia negativa passa ali para aquela folhinha, né? Aquilo é um passo dispersivo. Você passar aquele ramo, você está dando uma dispersão. Você está dispersando a energia negativa que está fazendo aquela diálise com a planta. O negativo vai para a planta e a planta morre. Sim. Olha como a gente pega o negativo. A gente pega a energia negativa, né? Sim. E às vezes precisa de um outro irmão que vá lá e faça os dispersivos e tire aquela energia, né? Faça essa diálise, né? Sim. Às vezes é necessário. Ó, só pra gente... criança, né? As crianças pegam muito, né? Demais, nossa, demais, né? Elas têm os chakras muito pequenininhos, né? Sim. E o que acontece? O chakrinha dela congestiona. Aí você tem que limpar para descongestionar. Isso. Ó, me veio à mente, quando a gente estava falando sobre as pessoas, as entidades em volta, eu não lembro quanto tempo, mas foi muito tempo. O Chico fazia o evangelho sozinho. O Emmanuel pedia para ele fazer o evangelho no lar sozinho. E as pessoas passavam e viam o Chico com a luz acesa fazendo o evangelho no lar sozinho. E ele não estava sozinho. Tinha uma multidão com ele. Uma multidão. Eu lembro até, já cheguei a comentar aqui, em algumas palestras que eu fui, em algumas casas que são bem grandes, né, como Obreiros do Bem aqui em Araraquara, ela tem um salão muito grande, né, então tem atendimento todos os dias lá, diversos médios trabalhando e tudo mais. E tem algumas vezes que não vai muita gente, então o salão é para mais de 130 pessoas. Às vezes vai 20, né? Eu já cheguei a dar palestra lá, tinha 12 ou 13 pessoas, né? Em uma dessas palestras que foram poucas pessoas, eu voltei para casa indignado, né? Acho que até já comentei isso aí. E aí uma colega minha mandou uma mensagem de uma colega dela, que trabalha lá na casa, e falou assim, pede para ele, dessa forma, pede para ele, agradece a ele pela palestra, porque assim, a casa estava cheia. Mas como a casa estava cheia? A casa estava cheia de entidades, de desencarnados, que foram lá para ouvir um pouco da palestra. Da forma com que o palestrante fala sobre o Evangelho. Estava lotada a casa. E eu via, bom, graças a Deus eu vejo só os encarnados, né? Eu vendo 13, 15 pessoas e a casa abarrotada de gente, né? Então, assim, naquele momento que ela me contou isso, eu comecei a chorar, porque eu fui indignado que a palestra, para mim, tinha sido uma coisa muito ruim, muito abaixo do que eu esperava, né? Mas ela, mesmo assim, estava auxiliando muita gente. Eu fiquei super contente. Super contente. Fala, Robson. Ô, Flauber, dentro dessa linha de estar vazio, de ter pouca gente, fazendo o evangelho no lar, a gente tem o hábito aqui em casa de fazer aos domingos, 6 horas da tarde. Não são raras as ocasiões, ao final,
do Evangelho, na hora que a gente vai discutir brevemente sobre o tema lido, eu percebo, eu tô falando, mas eu não tô falando para minha família só, sabe? Eu tenho uma sensação nítida, muito clara, fora, vou nem falar das energias, da quantidade de pessoas presentes ouvindo o que está sendo dito, sabe? Às vezes a gente está fazendo evangelho no lar, eu e a minha esposa só, e a minha pequenininha correndo para cima e para baixo. É interessante a sensibilidade da criança. Às vezes ela senta, ela olha, ela brinca, ela sorri, sabe? Risada, né? Ela é terrível, é um terremoto, de repente ela acalma, ela fica quietinha na hora de fazer determinada prece. A gente nunca está sozinho em oração nenhuma, Sim. nunca. Que dirá num evangelho ou numa palestra preparada, estudada, nunca vai estar sozinho. É complicado. Mas eu acho que eu precisava daquilo, viu? Pra poder ganhar um fôlego, porque a gente às vezes, né, fica numa vibe um pouco mais baixa e a gente precisa de um tapa na cara pra poder acordar. Ou, acorda, né? Mas foi bom, foi bom. Sandra, quer comentar alguma coisa? Não, é isso mesmo, é o que todos falaram, né? Sim. A importância, né, da gente estar ouvindo a palavra do Evangelho é muito importante, sim. Isso aí ninguém discute, né? Sim. Hoje mesmo a gente fez lá uma palestrinha que a gente tinha parado, né? Por causa da pandemia, tudo, e está voltando, né? Então, hoje tem uma trabalhadora lá, que até veio do Obreiros, está lá na nossa casa agora, hoje ela fez uma palestra, e depois ela falou, né? Porque às vezes a gente se sente assim, parece que o mundo está caindo em cima da cabeça e não tem ninguém, a gente não sente a presença, né, da espiritualidade. Eles estão ali, mas às vezes o mundo está tão pesado nas costas e na cabeça, que a gente não consegue sentir, né? A vibração, né? E aí a gente só pede, e às vezes não vem, porque não é a hora de vir ainda. E a gente não sabe ainda pedir, né? A gente pede, às vezes, uma coisa que a gente acha que é bom, mas é bom para aqui, para a matéria, para o nosso espírito não é, muito pelo contrário, vai nos prejudicar, né? Espiritualmente, quando a gente... Então a gente pede, só que, né, só virá o que tiver de vir mesmo, ainda, né? né? Tá O só que for o engatinhando. bem, né? Então, é lógico que o evangelho é importante para as pessoas entenderem essas coisas, né? Sim. E eu achei muito legal hoje, o clima ficou bem legal, foi uma preparação, né, para as pessoas receberem passe ali. É importante sim, ninguém tira a importância do evangelho de jeito nenhum. Que ótimo. Olha, eu tô à disposição, hein? Eu entro em férias daqui 2 semanas. Tá, isso aí. Tô à disposição. Viu, Flaubert? Oi. Você vai ser um dos primeiros convidados, né? Porque você vai fazer aquela você fez a do Evangelho no Lar ou foi Reforma Íntima? Reforma íntima. Nós estamos precisando de tudo. Que bom, que bom. É um tema que a gente tem que falar bastante. Que bom. Obrigado pelo convite. Vamos lá, junto, firmes. Bom, ó, pessoal, a gente vai continuando aqui então. Anésia abriu o livro de meditações evangélicas inspirada por Teonília, escolhida para reportar a necessidade do trabalho e do perdão. Olha só, do trabalho e do perdão. Então, Teonília já orientou a Anésia e inspirou para que ela escolhesse essa parte. Então a gente abre o livro aleatório e acha que assim, foi aleatório. Abre o evangelho, foi aleatório. Tá bom. Aleatório. Repara bem se a semana que passou não tem nada a ver com a leitura feita. Né? Olha só. Correspondendo à inspiração da mentora, Anésia falava sobre os impositivos do serviço e da tolerância construtiva em favor da edificação do bem. Eu fiquei pensando nessa palavra edificação, um edifício. Para a gente construir algo grande, a gente precisa construir, andar por andar. Né? Então, a construção a favor da edificação do bem. Sua voz transmitia os pensamentos de Teonília, socorrendo o coração atormentado.
Márcia assim disse, né? Continue. Tenho ideia que estamos à frente de enorme multidão. Olha lá a sensibilidade da garota, né? E a Nésia assim responde: sim, vovó está cansada e não nos ouve na aparência. Muitos desencarnados acompanham nossa oração. Prosseguiu nos comentários que acendiam o ânimo das almas presentes necessitadas da luz, da paz e refazimento. Terminada a tarefa, Márcia se despediu da mãezinha, que deitou-se ao lado da senhora, procurando pensar. Aulus gesticulou a Teonília, exclamando: este é o momento oportuno. Ambos, Teonília e Aulus, concentraram passes magnéticos sobre a cabeça na superfície do cérebro, que ele fala em região cortical, né? A Nésia se deixou levar por branda hipnose que julgou ser cansaço. Em pouco tempo, deixava o corpo em desdobramento natural, mas não muito consciente. Centralizada no marido, em preocupações, reconheceu Aulus e Teonília com um olhar de simpatia, mas queria ver e falar com o esposo. Olha só. Aulus assim o fez. Amparada pela amiga, foi em direção certeira na direção do marido, na localização do marido. Aulus explicou que almas, quando associadas entre si, vivem ligadas pela imantação magnética, superando obstáculos e distância. Olha que interessante. Isso é muito forte. As sensações das mães, né? O filho querido, a sensação dos gêmeos, né? Um com o outro. Flávio, desculpa. Oi? Só aproveitando o gancho. Imagina a força da obsessão de uma mãe, no caso aí, Sim, em relação ao filho. Exatamente. Uma coisa muito forte. Muito forte. Imagina 24 horas pensando, gerando energia, e pensamento cria, né? Pensamento é energia jogada no universo, né? Em salão amplo, Jovino, que é o marido da Anésia, olha minha cabeça para nomes, esqueço todos. Jovino e a mulher de fenômenos telepáticos interagem em grupo com atitudes de intimidade afetiva e rodeado por entidades vampirizantes. Estes não notaram a presença do grupo espiritual. Anésia se deparou com o marido naquela posição, caiu em prantos com um grito doloroso. Saindo para a via pública, Aulus amparou Anésia, falando com carinho. Eu acho que é melhor a gente segurar essa parte, que já são praticamente 9 horas, e essa parte daqui em diante é o desfecho do capítulo cheio de aprendizado específico do Aulus. Se a gente começar agora, a gente tem que terminar, e a gente teria que ter mais 20 minutos. Acho que é a melhor parte, né? É a melhor parte. Então, assim, mas hoje foi muito proveitoso todas as explanações de energia, passe, sentimento, né, simbolismos. Foi muito interessante para a gente enriquecer mais esse capítulo, né? E com isso a gente pode puxar um gancho para a semana que vem fazer a parte 2, bem detalhada, bem específica. Eu vou fazer a continuidade do capítulo 21. Se necessário, a gente adentra o capítulo 21 semana que vem também. Pode ser? Pode ser, então? Bom, vamos lá. Impressões sobre o capítulo de hoje até aqui. O que a gente tira de interessante, de aprendizado? Né? Muitos aprendizados aqui, mas o que mais chamou a atenção para a gente só reportar? Alguém? Beto? Flávio, eu só queria fazer um comentário, né, sobre
sobre as colocações que foram colocadas no começo, né? Que às vezes, né, quando uma pessoa vai buscar ajuda e ela está muito mal, né? Aí ela melhora um pouquinho, ela vai embora e não termina o tratamento, né? Muitas vezes não é o momento ali. Mas uma coisa que eu reparo é que eu talvez quem está ali no centro, ou mesmo fora do centro, talvez não repare, que essa pessoa que atendeu aquela pessoa, o grupo, ele se torna um ponto de luz. E aí essa pessoa, mesmo que ela não termine o tratamento, ela vai embora, ela sabe já, ela já viu alguma coisa, ela já experimentou alguma coisa, e ela já está com uma confiança maior porque ela sabe, se ela precisar, tem um lugar para correr. Isso pode ser uma casa espírita ou pode ser uma pessoa comum, pessoa individual. Eu falo isso por, assim, por experiência, por ver muito isso acontecer, Sim, né? E aí exato. a pessoa vai voltando atrás, ela vai, ela volta, até uma hora que ela fica, né? Uns não ficam, né? Mas muitos vai tentando até a hora que vem, fica e faz a mudança na vida. É verdade, é verdade. É o tempo, né? Ela acaba tendo confiança aos poucos, e aí ela vai notando que aquilo faz bem para ela. No começo ela não nota tanto. Mas ela se liga a um ponto, que é a casa Sim. espírita ou uma pessoa. Ela se apega. É isso mesmo, Beto. Hebe? É muito bom esse apontamento do Beto, e inclusive é o nosso dever de toda pessoa que está lá no centro buscar aquela compreensão da pessoa sobre o espiritismo. O que é o espiritismo? A pessoa acha que não sabe, né? Vai para se socorrer, justo que ela vá se socorrer, mas ela precisa saber o que é. Por que aquelas pessoas se agregam ali com a finalidade de estar ajudando os outros, de estar se propondo a ajudar, se propondo a auxiliar na dor, no desespero? Às vezes, que a Sandra falou no pensamento de suicídio, né? Então, o que nós fazemos lá? E isso é uma coisa importantíssima para as pessoas também estarem entendendo, né? O que a gente faz no centro? Né? A gente ajuda, a gente acolhe, a gente auxilia, a gente ajuda e a gente faz a pessoa pensar, né, sobre ela mesma. Então, dependendo, lógico, como o Beto falou, como é que é, do andar da carruagem, se ela está pronta, se ela não está pronta, o que acontece com a pessoa, ela vai responder ou não. Inclusive, o objetivo não é ela ficar voltando, é ela aprender e ensinar os outros, né? Sim. Eu acredito, não sei. Ela ser mais uma trabalhadora, ela ser uma pessoa que também se devota a explicar para os outros aquilo que ela aprendeu. Isso é muito importante, que assim, eu sofri na pele isso, né? Exato. Todos nós, né? Assim, eu trabalhava semanalmente, quase diariamente numa casa espírita, uma casa de cura, junto com a Clarinha. Eu ia segunda, quinta e sábado, né, pro trabalho. Sábado era mais o estudo, mas tinha a desobsessão. E aí, quando eu não consegui mais trabalhar de noite na casa espírita, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou trabalhar mediunicamente? Mas assim, no dia seguinte, durante o meu trabalho nas escolas, começaram a aparecer trabalhos mediúnicos. Mas incrível! Sutis, sabe assim? E muito mais trabalho do que dentro da própria casa espírita. Onde quer que a pessoa esteja, ela está sendo chamada a exemplificar, né? Como o Emmanuel diz na Carta aos Médiuns, né? O médium, ele tem a capacidade de trabalhar independente do local onde ele está, da classe social no qual pertence. Então, é um sacerdócio dele, né? Fazer por isso, para poder deixar o seu corpo imantado à imersão da evolução, da expansão da luz interna. Eu não falo isso do médium especificamente, né? O André Luiz, o Emmanuel, ele fala isso para os médiuns que abraçam o trabalho fraterno, mas isso é a capacidade de todos os encarnados, né? Fala, Robson.
Então, essa questão dos médiuns estarem auxiliando em qualquer lugar, em qualquer situação, é real, é fato. As pessoas às vezes se aproximam da gente sem nem entender por que isso acontece muito comigo, eu tenho certeza que com vocês também. Sim, As pessoas que nem têm tanta intimidade, quando percebem, estão desabafando, falando problemas íntimos, assim. Sabe, isso acontece com muita frequência sim, comigo, e eu tenho sim, certeza que com vocês também. E muito. assim, o simples fato da gente estar ouvindo e desejando melhora, não digo nem se você, às vezes o médium não tem condições, como que eu posso dizer, não tem palavras para passar ali naquele momento, mas a intenção, o fato de ceder o tempo, de estar ouvindo, de estar em oração silenciosa que seja, aquela prece silenciosa, a energia gerada, a espiritualidade maior se aproxima da gente, com certeza, vai estar tratando, a gente está doando, sabe, a Sim, diálise, como foi dito pela Sandra, vai estar acontecendo da mesma maneira, sim, só que tem um detalhe, as pessoas vão estar se aproximando sempre, só que nem sempre nós estaremos bem. exato. E quando isso acontece, é problemático. Então, Demais. daí a importância da vigilância. A vigilância, Esse é o da BO. oração e do estudo, né? Isso Estudo, sem dúvida, sem dúvida. Estudo e vigilância. A gente não está bem todo dia. Ninguém está bem todo dia. Mas a espiritualidade, nós sabemos, ela está sempre disposta a nos auxiliar quando solicitado. Basta Sim. que nós liguemos a nossa anteninha, nós somos receptores, não é? Isso é o mais importante, porque do contrário a gente se coloca em risco. Muito. Nós somos um ponto de luz no meio de uma escuridão muito grande. A luz atrai inseto. É complicado. Sim, exatamente. Exatamente. E dos insetos, os aproveitadores, que são os sapos. E ali uma cadeia alimentar toda começa a se nutrir. Exato. É verdade. Mas olha, nessa carta aos médiuns, o Emmanuel também ele diz assim, ó, tenha o coração sempre puro, com a pureza de intenções que vai auxiliar, porque muitos se socorrem nas suas quedas. Então, o que eu muito vejo, acho que aconteceu com várias pessoas aqui também, as pessoas confundirem a intenção, se aproximarem com outras intenções e acabam sendo auxiliadas quando caem na real. Isso é muito comum. Ela vem com uma segunda intenção amorosa, aproveitadora, tirar alguma vantagem, mas aí percebe que não vai dar certo ou que simplesmente ela que precisa de ajuda. E ela se deixa ajudar. Quantas e quantos alunos chegaram para mim, ou pessoas, né? E minha esposa ficava com a pulguinha atrás da orelha. Eu falei assim, mas como assim a pessoa te fala isso tudo? Eu falei, eu não sei. Eu não sei. Até que um dia aconteceu na frente dela. Aí eu falei, tá vendo? As coisas começam do nada. E aí ela é ajudada. Sabe, assim, é que nem o Robson falou, uma palavra, um silêncio, um semblante sereno e um sorriso de confiança ajudam muitas pessoas. Muitas pessoas. Né? Bom, Giane? Eu prossegui aqui na leitura, mas o diálogo, meu Deus. Da carta aos médiuns? Não, do livro. A gente parou para frente. Ah. O que tem aqui? Você está seguindo o livro aí? Estou lendo, continuei. É muito bom, né? Vai dar É uma lição de vida, né? Vai dar spoiler. Vai dar spoiler. Não vou dar spoiler. A próxima reunião. Já parei. Não vou, não. O que esse começo de capítulo nos fortaleceu, né, o Flávio, foi a gente ver, eu acho, para mim, né, foi essa coisa, até marquei aqui, essa mãe evocando seu filho, sem saber também, né, porque ela achava que ele era herói, né, então, porque ele foi assassinado, então para ela, coitada, ele era um herói, então ela ficava evocando esse filho, sem saber que, inclusive, ela estava prejudicando ele e ele prejudicando ela.
com as vibrações, né? Outra coisa é a oração feita pela Anésia, que vai modificando até o íntimo dela, né? Vai modificando a disposição para que depois ela continue o capítulo. Não vou dar spoiler. Então vamos fechar então hoje. A gente fecha, né, essa reunião de hoje. Alguém quer fazer a oração final para a gente poder fazer a magnetização da água? Alguém se habilita? Não? Então eu faço. Vamos lá então? Deixa eu ligar aqui uma musiquinha pra gente, um fundo. Bom. Deus Pai, nós agradecemos este momento de confraternização de experiências, de energias e principalmente agradecemos a presença dos nossos irmãos espirituais aqui ao nosso lado e que nos emana tanta confiança, tanta energia de luz para o entendimento do capítulo e de todos os ensinamentos dados deste livro. Que Deus possa abençoar André Luiz e toda a sua experiência por nos transmitir as verdades do mundo espiritual, nos abrir os olhos para que possamos evoluir intimamente e lutar a cada dia, a cada segundo, com as nossas más tendências, que elas possam ser solucionadas no nosso íntimo, que ela possa ser experimentada a cada dia e a cada passo que nos reerguemos, possamos entender a necessidade do aperfeiçoamento interno. Que o Senhor possa magnetizar a nossa água para que ela possa ser direcionada a cada pessoa que mora em nossa casa e que esta energia possa limpar o nosso ambiente, em cada energia deletéria, em cada miasma e toda forma pensamento possa ser libertada do nosso ambiente e levada para locais onde serão melhor aproveitadas. Que a luz divina ilumine e banhe nossas casas, nos reenergizando e nos unindo nessa egrégora de força, de luz e de bênção. Que cada um possa ter em si a energia de superar todos os dias os nossos maus pensamentos e aumentar a fraternidade entre nós para com os nossos irmãos. Assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, que assim seja. Então a gente volta no capítulo na semana que vem. Então, muito obrigado a todos.